Que a paz de Deus seja conosco. Bom dia para todos. Vamos dar início ao nosso estudo da manhã de hoje, na nossa casa Vinha de Luz, dando início ao preparo de ambiente, lendo uma página do livro Vinha de Luz, intitulada Não Entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Em todos os lugares surge multidão de que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia e da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em que quase todo o mundo é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas, pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adia a realização edificante, destrói grande parte dos germes do bem e envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, converte-se em santuários domésticos, em trincheiras de hostilidade cardeal. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isso ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores escaracho da ignorância, dos caldos da calúnia, os espinhos da maledicência, e através deles opera-se a perturbação e o estabelecimento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade e dobrado preço. Porquanto, embora deseje ser doutores da lei e, por mais intente confundir os parágrafos, é ainda que se dilatem a próxima insensatez por muito tempo, mas se aproxima dos resultados de suas ações no ciclo, dos quais essa mesma lhes impunha a realidade da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. Página muito linda do livro Vinha de Luz, que se encontra no capítulo 15 do nosso querido Emmanuel. Nós vamos, nesse instante, elevar o nosso pensamento a Deus, com todo amor, com toda gratidão, e vamos pensar em Jesus, pôr em prática a vontade de Deus, de nosso Pai Celestial, através de nossa oração nesse dia. Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, estamos aqui mais uma vez, elevando o nosso pensamento, dando liberdade à nossa consciência, para que o nosso pensamento seja uma centelha de luz, aonde quer que estejamos objetivando as nossas intenções no caminho do bem. Ilumina, Senhor, em primeiro lugar,
todos que compareceram à nossa casa na manhã de hoje, dia 6 de março, que todos recebam a graça de Deus em seus corações, encarnados e desencarnados. E por todos aqueles que buscamos ajudar através do nosso pensamento, do nosso desejo. Pedimos a Deus, nosso Pai, por todas essas vítimas da violência na via pública, por todos nos lares que estão tomados também pela violência, pela desunião dentro dos lares. Rogamos a Deus por essas vítimas de Petrópolis, muitas milhares de pessoas desabrigadas, sem apoio, sem um lar, sem uma família, sem alimento, sem um documento. Pai, tenha misericórdia de todos esses que estão passando por essa prova tão difícil. Também pedimos por aqueles que estão lá na Ucrânia e na Rússia, com essa guerra desenfreada, sem respeito pela vida humana. Pedimos ao nosso Pai Celestial, ao seu governador do planeta, que é Jesus, que interceda na vida desses grandes políticos do mundo, da OTAN, do Conselho das Nações Unidas, que trabalhem um sentimento de união, de compreensão mais elevada, para que haja uma centelha de luz a clarear esses horizontes no coração desses mandatários pelo mundo inteiro. Pai, tenha misericórdia do que está acontecendo com o nosso mundo agora. De todo o coração, muito obrigado, Jesus, por mais oportunidade de estar em comunhão de sentimento com a vossa misericórdia. Nós aqui estamos nos ofertando com o nosso coração aberto. Se houver necessidade da nossa ajuda, da nossa cooperação para o bem, nós estamos aqui nos ofertando com todo amor, com toda gratidão a Deus. E assim sendo, nesse instante, nós damos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nosso estudo da manhã de hoje, na nossa casa Sociedade Cristã Vinha de Luz, está baseado no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 24 é a candeia debaixo do alqueire. Esse assunto é um assunto assim de grande importância para todos nós, nessa época que nós estamos atravessando, né? Nós estamos atravessando agora um momento que precisamos pensar, refletir, trabalhar o nosso sentimento para não ser o elemento, como disse a página da abertura, não ser o elemento que venha contrariar os princípios de Jesus. Que tenhamos a fidelidade, o capricho, que tudo aquilo que a gente aprendeu, já estudou, através do Espiritismo, sirva para despertar a nossa consciência, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. E essa luz, precisamos, acima de tudo, clarear por onde passarmos, por onde a gente estiver caminhando nessa hora difícil da vida. Nós sabemos que existem muitas criaturas em treva dentro dos lares. Nós estamos vendo a desunião nas políticas religiosas, nos debates, muitas vezes sem proveito, muitas vezes religiões dogmáticas que não querem conversar sobre a imortalidade da alma. Nosso espiritismo, que nós chamamos de nosso espiritismo, veio para clarear novos horizontes e mostrar para cada um de nós, com toda firmeza, que somos realmente essa luz, se assim for o nosso desejo, a nossa vontade. Mas é preciso que cada um de nós, acima de tudo, coloque em primeiro lugar na nossa vida, acima dos nossos interesses materiais, venhamos colocar em primeiro lugar essa beleza de Deus em nosso coração. Muitas vezes as pessoas
Os amigos acham difícil, mas é uma decisão de cada um de nós. Está de acordo com a nossa posição, de acordo com o nosso patamar de conhecimento, de desprendimento, de evolução, tudo isso funciona para que a gente esteja atento ao que está fazendo, o que estamos fazendo, o que devemos fazer pelo bem. E a nossa lição de hoje, não esteja com os gentios, é a nossa lição de hoje, que é o item 8 do capítulo 24. E aqui diz Jesus: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhe haver dado a instrução seguinte: não procureis os gentis e não entrais nas cidades dos samaritanos, e antes buscais ovelhas perdidas da casa de Ismael, e nos lugares onde fores, pregai, dizendo que o reino de Deus está próximo. E é esse o nosso objetivo, o objetivo da doutrina espírita, do espiritismo, é esse, para todos nós. Nós sabemos que não devemos forçar ninguém a ser religioso. Muita gente está esclarecida, mas está faltando a reflexão. Muitas vezes a gente tem todo o conhecimento de cor e salteado, de tudo que Jesus passou, mas a prática, a convicção, que é uma lição de vida, é que deixamos muitas vezes de refletir. Precisamos dessa reflexão, precisamos refletir que essa lição não é uma lição, uma filosofia, é uma experiência de vida. Quando Jesus trouxe essa lição, vais para trabalhar os sentimentos dessas pessoas nos lugares, pregai, dizendo que o reino de Deus está próximo, é para aqueles que querem. Muitas vezes, pessoas procuram as casas, os templos religiosos, mas por interesse. Não estão querendo aprender a ser cristão. Estão querendo a ser servido pelo Cristo. Isso há uma diferença muito grande. E esses que estão procurando, muitas vezes, conhecer o Cristo, pessoas que estão preocupadas, que não é isso. Por exemplo, na minha mocidade, quando procuramos a casa de oração espírita, eu procurei com essa dificuldade que eu tinha, porque eu tinha vontade de servir ao Cristo, mas eu encontrava muita dificuldade no caminho que eu estava seguindo. E eu já estava esclarecido, mas não tinha convicção. E é isso que muitas vezes acontece em nossa vida, né? Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas são circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Aqui já está nos mostrando, abrange a todos os campos. Só que a nossa formação durante esses séculos, esses 20 séculos, nós estamos indo para 21 séculos, a maioria das pessoas ainda consegue esse dogmatismo de não querer conversar, querer achar, querer colocar esse achismo na sua vida, encontra muita dificuldade em pôr em prática a bondade de Deus. Porque quando nós procuramos as igrejas, a nossa salvação era feita através de uma permuta. E nós criamos essa permuta há milhares de anos. Tem pessoas que param desse campo há milhares de anos, estão totalmente intelectualizadas, mas encontram dificuldade de sair desse eu difícil para pôr em prática a vontade de Deus, né? Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vai ter como os pagãos, não é que desdenhe da convenção deles, e que nada teria de caridoso, é que os judeus que já acreditavam no Deus uno, e esperava
Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas lhes acolheres a palavra, que eles já estavam todos vacinados, que isso ia acontecer. Só que o próprio homem mudou a regra, as interpretações. A gente vê mesmo na época de Jesus, quando se saía de perto de Jesus, ele ainda vivo, as pessoas já iam divulgando os interesses de ser assistido por ele. Mas Jesus, nas suas afirmativas, sempre afirmava que a pessoa saísse divulgando, não é? Sempre aconselhou que saísse divulgando, né? E os judeus já estavam preparados, como os pagãos, onde até mesmo a base faltava para que tudo, por tudo a fazer. E os apóstolos não achavam ainda bastante esclarecido para tão pesada tarefa. Foi por isso que ele disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Que esses estavam sem essa vacina, eles não tinham conhecimento nenhum. Os outros já estavam esclarecidos por Moisés. E muitos desses até já estavam esclarecidos pelo próprio Jesus, né? Mas não levavam em consideração. Isso é, semear em terreno já arroteado. O terreno já arroteado é aquele terreno que já está preparado, é só colocar a semente. E são essas pessoas que muitas vezes chegam nas nossas casas de oração e ela chega interessada em conhecer a doutrina. O que é que eu quero fazer? Não é? Meu desejo é vir para aqui para ajudar, para servir. Às vezes a pessoa até nem se reforma, nem se prepara para isso. E se dedica de tal maneira, e desses dias eu estava conversando com a irmã, e eu estava falando com ela, a gente nasce já com a vacina, já nasce vacinado. O esclarecimento é nosso. A dificuldade, muitas vezes, nossa ainda, é muitas vezes que nós estamos nessa tarefa, eu, você e outros, mas a gente quer remover os obstáculos do caminho, mas não é para remover, é para contornar. Porque quando a gente tenta remover os obstáculos, a gente perde tempo, não é? E perde tempo e a gente muitas vezes entra em contenda com aqueles que querem dificultar ou que serve de instrumento para discorrer nossa vida, como foi a lição. Saber que a convenção dos gentis se daria a qualquer tempo. Quer dizer, se acordar, como vem acordando milhões de pessoas no seio da humanidade, ainda hoje em dia, nós estamos vendo essas igrejas, como dizem, eu tive lendo uma observação que uma das igrejas que mais cresce no mundo é a Assembleia de Deus, pelo mundo inteiro. E nós vimos por onde ela passa semeando o cristianismo, passa divulgando esse trabalho de esclarecimento de uma versão diferente, né, do Cristo. E hoje a gente tem a Igreja Universal trabalhando também. Essas igrejas trabalhando em toda a África do Sul, aqui no Brasil, no Amazonas, no Pará, dentro dessas selvas, pregando o cristianismo. Essa pregação do cristianismo, que não é a imortalidade da alma, serve como uma vacina, como Jesus falou. Eles já estão. Quando um dia o Espiritismo se generalizar, se espalhar, socializar pelo mundo inteiro, quando chegar lá, já vai encontrar essas pessoas já acreditando no Cristo. Só que é de uma versão diferente. Esse daria, né? Mais tarde, com efeito, aos apóstolos, foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. E naquela época havia muita dificuldade, né? Porque as cidades eram feitas de tenda, agora mesmo está passando na televisão a Gênesis, está passando os 10 mandamentos, de quando em quando mostra uma verdadeira cidade feita só de cabana, de toros, de lona, né, de peles de animais. Uma cidade, a população, às vezes, de 2, 3 mil pessoas no meio do deserto, onde tinha uma oásis, eles chegavam. E, às vezes, ali eles criavam a sua crença, a sua adoração, a sua maneira de ser. Tem uma passagem até em Dor Suprema,
que Paulo de Tarso, São Pedro foi estar em uma dessas tendas, ele, quando reencarnou, passou a conviver no futuro num lugar desse, e ele tinha dificuldade de implantar o cristianismo, mesmo ele tenha sido um discípulo de Jesus, porque o povo tinha uma ideia diferente, não era a mesma coisa, não é? E a gente vê, até na passagem do samaritano, como ele cita aqui, quando ele fala sobre os samaritanos, eles encontram essa beleza, porque Jesus deu aquele recado. Naquela cidade, até nem sequer o cristão podia passar nessa cidade, né? Nem passar. Agora, imagine visitar essas tendas, né? Na época de Moisés. Não é? Era muito difícil. Na época de Moisés, o povo de Moisés se dividiu em dois. Um que estava com Moisés no topo da montanha e outro que ficou à parte, esperando a decisão que Moisés ia tomar pela terra prometida. Uns adoravam Cristo em figura, em pensamento, Deus, e outros adoravam em imagem. Os cultuavam imagens que ficaram cá do lado de fora, esperando Moisés. E até eram duas religiões diferentes. E a gente nota, hoje nós estamos vendo essa guerra lá no Ocidente, o povo de lá são ortodoxos. É baseado na primeira igreja do cristianismo. Até o século III era cristã. Até o século III era cristã, a igreja era ortodoxa. No concílio de Nicéia, no ano 325, foi que mudou, foi criado o catolicismo e a igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa não usa imagem, só retratos. E só se lembra dos feitos, né? Que eram. Então, essa dificuldade ainda existe até hoje? Ainda existe até hoje. Nós, padroeiro da Rússia é ortodoxo, né? E a gente vê São Nicolau é um dos padroeiros de várias cidades do Ocidente. Era ortodoxo, né? Santa Bárbara, Santa Isabel, uma opção desses grandes, Justino, Martiniano, esses santos antigos, era da Igreja Ortodoxa. E a gente nota que essa dificuldade, ela existe, mas esses corações já estão preparados. Nós notamos que muitos desses irmãos desencarnam, voltam para o mundo espiritual, reconhecem a imortalidade da alma, e esse trabalho que nós fazemos dentro das casas espíritas não é em vão, nem por acaso. Quando nós estamos realizando esses trabalhos, reuniões, até o culto do Evangelho no lar, nós somos visitados por esses irmãos que a gente tem essa simpatia, como nós estamos lembrando agora. A gente vê que o próprio nosso querido Antônio de Pádua, ele se retrata através do Espiritismo, né? O nosso querido Emmanuel, que foi também um dos líderes, ministro da Igreja Católica, também dá um grande passo através da espiritualidade. E essa reencarnação dele, as penúltimas reencarnações de Emmanuel, ele já trabalha em cima dessa imortalidade, que é o nosso objetivo. E todos nós que estamos convictos, nós podemos nos considerar que somos essa luz, somos esse esteio de bondade, né? Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo, os incrédulos e sistemáticos, as zombarias, obstinados e os adversários interessados são para eles e que eram os gentios para os apóstolos. Depois, a exemplo desse, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade e entre os que desejam. Às vezes a pessoa vem ainda dentro do Espiritismo, nós encontramos pessoas que querem ainda atrapalhar dentro do Espiritismo. Tem pessoas que abrem uma casa espírita e passam a pregar outra coisa, porque não aceita, né? De jeito nenhum. E essa é a dificuldade. Nós tivemos um centro espírita aqui na Pedra de Guaratiba, ele passou por várias passagens, né? Mais menos
querer ser espírita, que achava que o espiritismo estava atrasado e obsoleto. Não tinha condição, mas não está. Ainda nem sequer foi conhecido, como é que já está atrasado antes de ser conhecido? Né? Não pode. Né? Aí a fazer prosélito, né? Um número grande, sem tempo com o que querem ver e nem ouvir, mas resiste por orgulho. Quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua convenção. Não quer se converter, porque o nosso querido Bezerra de Menezes e Leopoldo Machado, ele sempre lembra que ser espírita é ser cristão. Ser espírita sem ser cristão não é espírita, é espiritualista. Então, a gente pode acreditar na vida espiritual sem acreditar em Jesus. Aí a gente acha assim difícil, mas existe gente assim. Existem pessoas que não pegam a imortalidade da alma, de jeito nenhum, porque não admite. Mas Jesus disse, cada um segundo as suas obras. Ninguém conquistará o reino de Deus se não nascer de novo. Isso está no livro de João, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Então, é preciso que a gente admita, acima de tudo, a imortalidade da alma. Tem vários exemplos que a gente encontra de Mateus falando, você vai preferir que nasça sem o olho do que entrar na vida sem os dois, porque está mostrando que a gente vai retornar. O próprio Jesus disse, Elias já nasceu, que era João Batista, e as pessoas não o acreditavam, mas são prova da reencarnação. A filosofia cristã espalhada por Jesus, ela chegou na Itália, logo no nascimento de Jesus, começou a chegar notícias pelo mundo inteiro, se espalhar pelo mundo inteiro. E ela foi se espalhando, como a gente sempre tem lembrado muito Lucas, né? E Lucas começou a ouvir as conversas de cochicho, no pé do vidro, né? Sentado nas calçadas, debaixo das marquises. Aí as pessoas dizem, às vezes no navio, quando ele começou a trabalhar, ele ouvia aquelas pessoas que estavam de viagem, que vinham da Alexandria ou da Grécia, aí conversavam com eles. Então, eu conheci o Jesus, que está arrebanhando milhares de pessoas lá no Egito, em Jerusalém. E ele tem curado muita gente. Essas conversas de cochicho, elas se espalham. Só que até hoje, essa conversa de cochicho ainda vem até nós e a gente continua tendo dificuldade de entender. Não é isso? Aí é preciso a gente, às vezes, voltar, a gente vê no Memória do Suicídio, foi preciso o espírito se comprometer ao extremo para descobrir a imortalidade da alma. Os nossos queridos irmãos, muitas vezes, esses grandes vultos da humanidade, hoje mesmo está na mensagem de Aura Celeste, são grandes espíritos que já vieram já com esse acordar, já vieram acordados para o bem, mas muitos não. Muitos espíritos, depois que desencarnaram, André Luiz, por exemplo, é um, né? Ele foi se tornar convicto da imortalidade da alma depois que retorna ao mundo espiritual. Nosso querido Miguel Couto, que eu tenho tido algumas comunicações dele já há alguns anos, ele era católico, apostólico, romano, praticante, todo mês, toda semana na igreja, e ele já tem essa convicção da imortalidade da alma depois que ele chega no mundo espiritual. Então, esse trabalho nunca é em vão. Todo o trabalho que nós fazemos na divulgação, nós somos essa luz, nós somos esse esteio. O nosso querido Bezerra de Menezes, no livro, nessa obra aqui, Compromissos Iluminativos, nós temos aqui o capítulo que fala sobre Cristo espera por nós. É justamente esse trabalho da candeia debaixo do alqueire, não é isso? Cristo espera por nós. Vivemos uma hora, espíritas, em que não há mais lugar
para diversificação. Fases todas é indispensável definir tarefas e afogarmos na tarefa do bem. Agora, se nós já estamos convictos através do Evangelho, que essas lições do Evangelho, elas não sirvam para a gente ler, só ler, não. Intelectualizar a pessoa. Não, essas lições, elas servem para nos acordar. Aqui está dizendo, faz-se indispensável definir as tarefas. A gente está ouvindo isso para aprender, com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação, não é? Aí, há 2000 anos, chamamos por ele. Até hoje, a gente está notando que a humanidade inteira clama por Cristo, não é isso? Agora, ele está chamando por nós. Essa é a mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes. O Criador atende as criaturas através da outra criatura. E nós estamos no mundo para ser o intermediário do Cristo entre as pessoas aqui na Terra. Se essa outra pessoa está nas trevas, nós somos a luz. Nós devemos nos colocar nessa posição iluminativa, né? Para servir de luz. É necessário estar sintonizado com a criação, a fim de receber os impulsos do Criador para o socorro da criatura. É para que a gente receba o impulso do Criador. Toda amizade que a gente cria com os bons amigos espirituais serve para nos ajudar nesse trabalho do bem. E eles estão nos apoiando, a fim de receber o impulso. Fomos chamados para a construção da era melhor. Estamos convocados para a tarefa sacrossanta do amor. Nós estamos convidados para essa tarefa salvacionista, né? Ainda nos vinculamos ao imenso animal, o instinto animal. A gente ainda cultiva muita coisa atrasada dentro de nós. Ainda continuamos com as nossas pirraças, os nossos pontos de vista, achando que não devemos mudar, eu devo ser assim, eu vou ser assim porque eu gosto, e a gente, como a gente fala às vezes, a pessoa se torna até birreta, emperrar, porque não quer despertar para o bem. É necessário que, de uma para todas as vezes, compreendamos o impositivo da nossa renovação pelo bem. A nossa renovação é essa mudança nossa, que nós devemos trabalhar para ser essa luz. Esta é a hora de implantarmos na Terra, em definitivo, o reino de Deus. É fácil a gente implantar nós, o Espiritismo deste tamanho, implantar no reino de Deus, na Terra, não é? Está difícil, mas existe uma esperança, que é a divulgação. A divulgação do celular vai dar um grande passo. O celular vai dar um grande avanço nesse progresso. Porque muitas vezes você tem uma dúvida, e a conversa de cochicho, aquela conversa que Lucas, eu lia naquela época, não tinha celular, mas agora existe outro cochicho, né? Aí, será que reencarnação existe? Aí você depressa liga o celular e você pede a orientação se existe. Aí o celular vai dizer que existe. Mas naquela época não existia. É preciso que viesse um viajante da Grécia, da China, não é, da Índia, para trazer essas notícias, né? É de grande importância para todos nós. Deixar tranquilos os outros e não dar a mostra de indiferença, mas de boa política. Essa boa política, como diz no livro Conduta Espírita, nós não devemos discutir. Devemos conversar. A conversa não irrita ninguém, mas a política, a discussão irrita. E a pessoa acha que a gente quer impor, né? E tem pessoas que querem botar na cabeça dos outros que ele tem que mudar. E isso não pode mudar. Uma boa política, chegar a vez, quando estiver dominados pela opinião geral, Aí no livro dos Espíritos, perguntando se o Espiritismo influencia a humanidade, né? A questão parece que é 185, uma coisa assim, né?
Aí diz, quando se tornar crença geral, né? Aqui está dizendo, dominados pela opinião geral e ouvirem as mesmas coisas incessantemente repetidas ao seu derredor. Parece que foi escrito agora, né? E aí, Frei Fabiano de Cristo, ele fala, essa conversa de cochicho, ela funciona. Está entendendo? Aqui está dizendo, quando dominados pela opinião geral. Quer dizer, quando todo mundo tiver convicção da imortalidade da alma, a coisa vai andar mais depressa, né? E as coisas sem derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente pelo impulso próprio a ideia e não por pressão de outrem. E a gente nota, agora há pouco dia, uma pessoa chegou lá no centro, veio aqui em casa. Primeiro, nos pediu orientação, a gente deu, e a pessoa foi lá no centro. Quando chega lá na nossa casa de oração, a pessoa assistiu ao estudo e a vontade que a pessoa estava de se autoconhecer foi tão grande que a pessoa ficou rejubilada de alegria. Por ouvir, eu, por exemplo, quando eu cheguei na casa espírita, tudo aquilo que vinha, até Geraldo de Aquino fazia palestra. Geraldo de Aquino, eu ia assistir as palestras dele, sabe? Geraldo de Aquino fazia palestra, eu ficava encantado, porque tudo aquilo que ele falava parecia que estava dentro de mim. Aquele desejo, aquela vontade. E é justamente isso. E aceita voluntariamente, não precisa ninguém impor. Você tem que acreditar, você não pode deixar de crer, não. Se no decorrer do tempo, tudo isso vai passar. Em derredor, aceita o impulso para a ideia. Depois que a ideia, que são como as sementes, volta a Frei Fabiano, as sementes não podem germinar fora da estação apropriada. Esses que nos procuram, esses que não procuram ansiosos, são os terrenos já preparados. Às vezes eu já tive amigos evangélicos que se tornaram espírita, e espíritas que não aceitaram o espiritismo, procurar o evangelho, o movimento evangélico, não é isso? Porque eles não entenderam. E a gente não deve, fulano foi, não tem problema, deixa aí que um dia ele vai acordar, que é impossível se progredir sem a reencarnação, não é isso? É impossível. A estação apropriada do terreno é preparada para o melhor. Aborda as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais, então, estão em curso, tudo se circunscrevia e se localizava, porque era muito dividido. A casa de Israel era um pequeno povo, como eu falei. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam, que nós estamos falando. Essa gigantada conversa, hoje até numa festa de aniversário se fala de reencarnação, de imortalidade da alma, né? Já se discute a afinidade, queira ou não queira, a pessoa fica na incógnita, mas que desconfia, né? É que você vai sair daqui, vai ir lá em Portugal, casar e trazer a esposa lá para cá, e chegar aqui ela conhecer todo mundo, né? Isso aqui lança a dúvida, né? Na época de Jesus. Hoje, as ideias se universalizam, que elas estão contagiando o mundo inteiro. Nós estivemos lendo no noticiário que a Índia tem uma população muito grande e o maior número de reencarnacionistas da face da Terra, na Índia. E nós admitimos, acima de tudo, né? Fora por toda parte, todos os homens são irmãos, mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte, e do qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com arma de guerra, mas com a força
da ideia. E essa força da ideia, como eu estava falando, é a gente ter essa convicção que nós somos a luz do mundo. Quando a gente tiver essa convicção, eu falei isso, nós somos a luz do mundo, uma pessoa evangélica riu e debochou, porque acha que ser luz do mundo era só a palavra de Jesus, não é para nós. E debochou de mim, no meio da rua, assim, lá na clínica Guanabara. Eu falei, Jesus me falou que nós somos a luz do mundo, mas não é qualquer um, não, porque nós somos sendo espírita, não temos direito de ser luz do mundo. Só eles. Uma vez eu conversando com um, eu falei, mas é preciso escolher qual igreja. Se a gente for escolher qual igreja, a gente sabe qual é a que vai nos salvar, não é isso? Porque é muito difícil. Ainda tem um complementozinho dessa lição de Bezerra de Menezes, que ele diz, está na hora de implantar na terra, em definitivo, o reino de Deus. Ontem, escutamos oradores inflamados que incendiavam a alma, emocionando-nos para os combates da beligerância e da criminalidade. Saímos ali, então, desarvorados e prepotentes a esmagar. Felizes os que discrepavam de nossa fé. Hoje, somos diferentes. Hoje, porém, Jesus nos destina um labor sublime, o da implantação do bem na terra. Quer dizer, muitas vezes as pessoas ainda estão fazendo a divulgação da criminalidade, né? Ainda está divulgando que nós devemos ser contra, que devemos odiar, devemos acontecer contra a paz e a tranquilidade do mundo, como tem pessoas que até dão graças a Deus essa infelicidade está acontecendo, né? O Espiritismo, nesse século, chama a atenção. Há pouco tempo combati as mensagens luminosas. Aniversário, porém, da terceira revelação. Filhos meus, estão agora dentro do nosso, fileiras dentro de nós. Ou modifiquemos a nossa forma de agir, de servir, de amar, ou seremos responsáveis pelo adiantamento da concretização dos ideais do Consolador na Terra. Essa é a religião cujo nome foi dado para Jesus. Consolador, não o esqueçamos. Consolemos as lágrimas, estanquemos-nos no seu nascedouro. Atendemos a dor, ferindo-a na origem. Lutemos contra o mal, é a nossa alma, e ganharemos a terra. Hoje é o triunfo do nosso ontem, mas amanhã é o nosso hoje virtuoso, lembrado de bênção de luz. Unifiquemos, portanto, o ideal de beleza e de amor nas diretrizes vacilares do pensamento kardeciano, dirimindo dúvidas, apontando rumos e ganhando almas para o exercício do bem. Era nova, mediunidade a serviço de Jesus, boa nova. Então, aqui nós notamos que nós somos essa centelha de luz que estamos, nesse início de século, trabalhando para ser essa luz e pôr ela fora do alqueire, né? Esse alqueire nosso é a gente falar com desembaraço, né? Com desenvoltura, com carinho, com todo amor, sem temor. Como diz o nosso querido próprio Bezerra de Menezes, ele diz que sejamos dignos de cultivar a oração com todo fervor, com toda simplicidade e amor do nosso coração, e aonde quer que a gente esteja, estejamos sendo essa luz, né? Para fazer a prece. E quem vai fazer? Nós chegamos ao final, vamos nos conscientizar e colocar em prática a luz do mundo, com toda essa beleza, com todo esse carinho. Vamos dar tudo de cada um de nós pelo bem, pelo amor, para que a gente não coloque a nossa luz debaixo do alqueire. Muito obrigado pela atenção, um abraço
e um domingo cheio de felicidade, de muito amor e de muita luz. Muita paz em vossos corações. Obrigado. Nós agora vamos realizar a nossa prece final com o nosso companheiro Alexandre, e ele vai agradecer a Deus de todo o coração. Pode tirar isso daqui, se quiser. Bom dia a todos. Então, vamos fazer a nossa prece final, elevando o pensamento a Deus e agradecendo ao Pai a oportunidade de mais desse conhecimento, dessa oportunidade, de tanto esclarecimento que nosso Deus João Marcelo trouxe nessa manhã. Que Jesus possa iluminar os nossos caminhos, que possamos ser servos fiéis do seu amor, espalhando luz e paz aonde quer que formos, estejamos encarnados ou desencarnados. Que possamos levar essa luz que cada vez mais brilha nesse planeta Terra, que é um planeta abençoado e que nos acolhe. Agradecemos muito e desejamos, Pai, que muita luz e paz envolva o orbe terrestre, principalmente nesse momento, essas famílias que sofreram percas, desencarnados da situação de Petrópolis, que a tua luz paira sobre aquele ambiente, acalmando, harmonizando, serenando corações, trazendo de novo a fé, a harmonia e a confiança em ti. Sabemos que não é fácil, que quando passamos pela dor, sempre é difícil, mas que com o Senhor tudo fica mais fácil. Que Jesus brilhe no coração daqueles irmãos. Também pedimos, Pai, que essa luz seja levada à terra que nesse momento está em conflito na Ucrânia, envolvendo a todos que estão ali nesse momento. Tanto aqueles que estão indo para um propósito de guerra, como aqueles que estão fugindo com medo amedrontados. Intervenha, Pai, com muita luz e paz, de maneira a todos despertarem o amor a si e ao próximo, querendo muito mais a paz do que a guerra. Muito obrigado, Jesus, espiritualidade amiga do Rio de Luz. Muito obrigado, Pai, por mais esse estudo da manhã. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.